Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. A gente vai continuar a nossa leitura em Números, capítulo 15 e 16, Salmo 67 e Lucas 23. Mas antes da gente orar, queria fazer um breve comentário sobre duas questões. Na verdade, duas coisas que estão relacionadas aos comentários que vocês deixam. Uma delas é relacionada ao Jetro, né, ao sogro de Moisés, e, e de fato é interessante a gente observar, a gente pesquisar. Tem muitas fontes que falam coisas diferentes, às vezes a gente tem que peneirar, tá? Não que seja um assunto tão relevante assim, né? E é isso que eu quero refletir um pouquinho com vocês. Às vezes alguma coisa chama tanto a nossa atenção, mas é uma coisa tão pequena, uma coisa tão supérflua, tão na superfície do texto, e a gente toma aquilo como se fosse algo extremamente relevante. E a gente tem que tomar cuidado, porque não é assim. Bom, as coisas realmente relevantes não são essas que às vezes que criam uma questãozinha, e esse é o problema de muita gente. Se apegar em pequenas questões que aparentemente não tem uma resposta ou aparentemente é contraditório, e acaba deixando de gastar tempo e energia para estudar aquilo que realmente importa. Tá? E aí eu vou conectar essa questão à pergunta do Guilherme sobre que, por que as leis se repetem, né? Por que várias leis se repetem ao longo do Pentateuco, né? E aí eu queria refletir um pouquinho sobre isso. Qualquer coisa que se repete na Bíblia é porque é importante, tá? Na nossa cabeça, se a coisa está escrita uma vez só, para nós já tem validade, né? Mas no contexto bíblico, a coisa era por repetição mesmo. Então, alguma coisa que se repete é porque ela é mais relevante do que as coisas que não se repetem. Então, determinadas leis são repetidas, em primeiro lugar, porque elas são muito importantes, tá certo? Para garantir que aquelas leis sejam cumpridas. Isso é extremamente importante também. Né? À medida que o povo ia lendo, os sacerdotes iam lendo as escrituras e vendo essas repetições, iam acendendo luzinhas daquilo que é mais importante, né, para ser observado. Não que as outras não sejam, mas isso é mais importante ainda. Tá? Outra coisa é para corrigir falhas de interpretação. Porque às vezes, você pode notar isso, às vezes uma leitura só te dá algumas ideias, mas quando você lê novamente o mesmo texto, você percebe que aquelas primeiras ideias podem não ter sido corretas, podem não ter sido profundas, adequadas. Então, uma segunda leitura, uma terceira leitura vai te dando um domínio maior daquele conteúdo. Então, as repetições ajudam na interpretação das próprias leis, tá bom? E uma outra razão que a gente poderia pensar é por conta das aplicações, né? Há leis que são repetidas em diversos contextos. Então, isso ajuda na aplicação das leis. Tá? Uma lei, por exemplo, se Deus poderia resumir tudo que ele escreveu em 10 mandamentos, e de fato ele resumiu. Só que se ele parasse por aí, isso seria muito pouco. Ia ficar a cargo dos leitores uma série de, de interpretações que poderiam estar em consonância ou não com aquela lista de 10 mandamentos. Agora, quando Deus dá a lista, mas ainda pega cada um desses mandamentos e vai colocando eles ao longo do Pentateuco, dos livros de Moisés, isso vai ajudando as pessoas a entender e a aplicar adequadamente aquilo, né? Por exemplo, quando a gente vê o quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar, descanse no sétimo dia, porque o Senhor descansou, etc, etc. Legal, isso é importantíssimo. Até um dos mandamentos maiores, tem uma série de descrições, né, desse mandamento.
Mas você percebeu quantas vezes isso se repete ao longo do Pentateuco? No livro de Êxodo, de Levítico, de Números, provavelmente, não sei se a gente já passou por isso, não me lembro agora, ou se ainda vai passar. É porque isso é muito importante. A guarda do dia do Senhor é muito importante. E ele fala sobre o dia do Senhor em vários contextos, em vários momentos diferentes. Então, acho que, resumindo, é isso. Tá? Primeiro, para dar ênfase. A ênfase, antigamente, não era com negrito, com itálico, com letras maiúsculas, não. Era por repetição. Tá? Então, alguma coisa importante era repetida. Segundo, para garantir uma interpretação adequada. E terceiro, para aplicar em diversos contextos, tá bom? Então, a gente tem que se focar nisso. As coisas que mais se repetem, as coisas que mais se destacam nas escrituras são coisas que estão absolutamente claras. E as coisas que estão, às vezes, um pouco não tão claras assim, elas são relevantes, porque toda escritura é relevante, mas não são tão relevantes como estas, que se repetem bastante, que são muito importantes da gente conhecer. Vide, por exemplo, os evangelhos, evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 evangelhos, 4 pessoas diferentes para descrever histórias muito semelhantes, acontecimentos muito semelhantes. Por que isso? Porque diversas perspectivas, né, acabam por apresentar um cenário ou uma história mais completa, mais ampla e com maior credibilidade. Entendeu? Então, a gente tem tido isso aqui na igreja, que o Felipe começou, em Apocalipse, uma aula sensacional, falando das repetições no livro de Apocalipse. Como o número 7 tem sua importância, né? Aparece, por exemplo, 7 vezes ao longo do livro de Apocalipse a palavra bem-aventurado. Né? Aparece 7 vezes a expressão tudo está feito, se eu não estou enganado, alguma coisa assim. Agora falhou um pouco a memória, mas enfim, tem várias repetições. Há 7 ciclos também de históricos ali no livro. Então, a interpretação bíblica é uma ciência muito rica, tá? E também, assim, por isso que dá margem para tantas interpretações. A gente precisa se focar naquilo que é mais relevante, entendeu? E deixar de lado algumas coisas, não é deixar de lado, mas assim, gastar mais tempo e energia para estudar aquilo que realmente vai trazer uma transformação de vida para a gente. Né? Bom, depois dessa longa introdução, vamos orar e vamos começar a nossa leitura. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença, obrigado porque o Senhor nos ajuda em tudo, Pai. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê entendimento, clareza, para entendermos a Tua palavra, nos dê sabedoria, Senhor, para focarmos a nossa atenção nas Tuas leis, nos Teus mandamentos, naquilo que o Senhor espera de nós e nos capacita a Te obedecer. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Números 15. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra em que vocês vão habitar, a terra que eu lhes darei, e ao Senhor fizerem oferta queimada, holocausto ou sacrifício em cumprimento de um voto, ou em oferta voluntária, ou nas suas festas fixas, apresentarem ao Senhor aroma agradável com um sacrifício de gado e ovelhas, então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor, por oferta de cereais, trará 2 litros da melhor farinha misturada com 1 litro de azeite. E de vinho, para a libação, prepare 1 litro para cada cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. Para cada carneiro, prepare uma oferta de cereais de 4 litros da melhor farinha misturada com 1,5 litro de azeite. E de vinho, para a libação, ofereça 1,5 litro ao Senhor, em aroma agradável. Quando você preparar um novilho para holocausto ou sacrifício, ou em cumprimento de um voto, ou um sacrifício pacífico ao Senhor, traga com o novilho uma oferta de cereais de 6 litros da melhor farinha misturada com 2 litros de azeite
e de vinho para a libação. Traga 2 litros, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Por exemplo, leis como essa já apareceram em Levítico, né? Detalhadas assim. Tudo isso por quê? Porque Deus exigia que tudo fosse cumprido detalhadamente. Né? Deus é detalhista na sua obra. Né? Ele queria que os seus servos, os sacerdotes e todo o seu povo fosse acostumado com tudo isso, com a perfeição dos atos de adoração. Né? E isso nos ensina que a adoração a Deus não pode ser do jeito que a gente pensa que deve ser, mas deve ser o mais próximo possível do que Deus nos orienta a fazer. Assim se fará com todos os novilhos, carneiros, cordeiros e bodes, segundo o número que vocês oferecerem, assim o farão para cada um. Todos os naturais da terra assim farão estas coisas, trazendo oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se também morar com vocês algum estrangeiro, ou quem quer que estiver entre vocês, ou os seus descendentes, e trouxer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, deverá fazer o mesmo que vocês fazem. Quanto à congregação, haja apenas um estatuto, tanto para vocês como para os estrangeiros que morarem entre vocês. Por estatuto perpétuo nas suas gerações. Vocês e os estrangeiros serão iguais diante do Senhor. Olha que interessante isso. Eles deveriam ter apenas um estatuto, né? E eles deveriam se considerar iguais perante o Senhor. Isso não se contradiz com aquela lei que nós já lemos sobre a escravidão, né, de que o israelita não poderia fazer de um irmão seu um escravo, mas poderia ter escravos estrangeiros, né? Não se contradiz. Volto a dizer, a escravidão não é como a gente pensa, não era como a gente pensa hoje, uma escravidão exploratória. Né? Pelo contrário, o escravo, os estrangeiros que moram com os israelitas, eles são tão dignos quanto os israelitas e eles devem seguir as mesmas leis, celebrar a Páscoa junto, fazer tudo junto, guardar os sábados, descansar, adorar o Senhor, tudo, 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 tudo. A mesma lei e o mesmo rito se aplicam a vocês e aos estrangeiros que moram com vocês. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando chegarem à terra em que eu os farei entrar, ao comerem do pão da terra, apresentem uma oferta ao Senhor. Das primícias da farinha grossa, vocês apresentarão um bolo como oferta da eira, assim vocês o apresentarão. Das primícias da farinha grossa, vocês apresentarão ao Senhor ofertas nas suas gerações. Veja aqui a repetição das palavras primícias, primícias, né? Primícias, e essa ideia já foi apresentada anteriormente também, quando eles chegassem, deveria apresentar as primícias, né? Aquilo que primeiramente eles iriam colher, sacrifícios pelos pecados involuntários. Quando vocês cometerem pecado involuntário e não cumprirem todos esses mandamentos que o Senhor falou a Moisés, sim, tudo que o Senhor lhes ordenou por meio de Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou e daí em diante nas suas gerações, então quando se fizer alguma coisa de forma involuntária e isso for oculto aos olhos da coletividade, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto de aroma agradável ao Senhor com a sua oferta. Desculpa o sono aqui, pessoal. Com a sua oferta de cereais e de libação, segundo o rito, e um bode para oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel e lhes será perdoado, porque foi algo involuntário. E eles trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta pelo pecado diante do Senhor por causa do seu pecado involuntário. Assim, toda a congregação dos filhos de Israel e também os estrangeiros que habitam no meio deles serão perdoados, pois todo o povo foi envolvido nesse pecado involuntário. Olha só, toda a congregação e os estrangeiros serão perdoados, pois todo o povo foi envolvido no pecado voluntário. Deixa eu ver uma coisa aqui. O que eu estou percebendo aqui
é o pecado involuntário de toda a congregação, né? Porque toda uma comunidade pode acabar cometendo pecados involuntariamente, né? E aí todos deveriam receber o perdão de Deus. Ah, não, mas um lá não cometeu aquele pecado. Pois é, mas é um pecado da coletividade e todos precisam receber o perdão, porque Deus vê não só indivíduos, mas vê famílias, vê uma nação inteira. Então, há coisas que são cometidas em coletividade, né? E um pecado da igreja acaba afetando não só os que estão envolvidos no pecado em si, mas todos indistintamente. Todos, todos. As pessoas precisam entender isso. O pecado de um membro afeta a igreja, traz pesar sobre a igreja. E precisa isso ser tratado, né, por vezes coletivamente. Um perdão coletivo, uma restauração coletiva, por vezes isso é necessário, né? Quando as coisas avançam e acabam ganhando projeção, né? Bom, e o detalhe é que às vezes é um pecado involuntário, quer dizer, as pessoas não pecaram com a intenção de pecar, mas pecaram, né? E uma das coisas mais difíceis de ver hoje é as pessoas reconhecendo seus pecados. Ah, mas eu pequei involuntariamente. Isso não é importante. Eu não posso ser culpado por algo que eu não quis fazer de errado. Ai, que bobagem, né? Que raciocínio pobre. Não, o que a gente faz de errado é errado em qualquer circunstância, mesmo que a gente não tenha tido a intenção de errar. Vamos seguir. Se alguma pessoa cometer pecado involuntário, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou quando cometer pecado involuntário diante do Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado, tanto para o natural dos filhos de Israel como para o estrangeiro que habita no meio deles. A lei será a mesma, caso alguém cometer pecado involuntário. Mas a pessoa que fizer alguma coisa deliberadamente, quer seja dos naturais da terra, quer dos estrangeiros, está blasfemando contra o Senhor. Olha só, o que for feito de forma deliberada, quer sejam os naturais, os próprios israelitas ou os estrangeiros, está blasfemando contra o Senhor. Pecar voluntariamente é uma blasfêmia. Tal pessoa será eliminada do meio do povo, pois desprezou a palavra do Senhor e desrespeitou o seu mandamento. Essa pessoa será eliminada e a sua iniquidade será sobre ela. Quando os filhos de Israel estavam no deserto, encontraram um homem apanhando lenha no dia de sábado. Olha o sábado aí de novo, né? Toda hora aparece alguma coisa sobre o sábado. Acho que é por isso que os adventistas ainda guardam o sábado. Ou supostamente guardam o sábado. Quando os filhos de Israel estavam no deserto, encontraram um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o encontraram apanhando lenha o levaram a Moisés, a Arão e a toda a congregação. Eles o mantiveram preso, porque ainda não estava declarado o que se devia fazer com ele. Então o Senhor disse a Moisés: esse homem deve ser morto, toda a congregação apedrejará fora do arraial. Assim toda a congregação o levou para fora do arraial e o apedrejaram, e ele morreu como o Senhor havia ordenado a Moisés. As franjas das capas. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes que ao longo das suas gerações coloquem franjas nas extremidades das suas capas e ponham um cordão azul em cada franja, e as franjas estarão ali para que ao vê-las vocês se lembrem de todos os mandamentos do Senhor e os cumpram, para que vocês não se deixem arrastar à infidelidade, seguindo os desejos do seu coração e dos seus olhos. As franjas estarão ali para que vocês se lembrem de todos os meus mandamentos, os cumpram e sejam santos ao Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Essa lei aqui das franjas, né? Se não me engano, na ARA, Almeida Revista Atualizada, aparece aqui as borlas, mas são franjinhas no vestido, né? Na roupa. E essa lei aqui é muito interessante.
Inclusive, se não me engano, foi esse texto aqui que eu preguei numa das pregações do seminário. A gente tinha que pregar num texto de lei, um texto legal, no sentido de lei. E a lei é basicamente a seguinte, ó: coloquem as franjas nas extremidades da sua capa e ponham um cordão azul. Então tem que ter franja, né? E um cordão azul em cada franja. Para que eles tinham que fazer isso? Para que eles, olha só, se lembrem de todos os mandamentos para os cumprir. Para que eles não deixem se arrastar em fidelidade, seguindo os desejos do coração deles, mas seguissem direitinho a palavra de Deus. Então aquelas franjas, aquele fio azul nas franjas deveria servir de lembrança, né? E a cor azul tem esse significado de santidade, de pureza. Então eles deveriam buscar seguir os mandamentos do Senhor e se afastar dos desejos do coração deles. E aí a aplicação que eu fiz, considerando toda a Escritura, é que hoje Deus ainda nos dá um elemento, por assim dizer, que nos ajuda a lembrar as coisas que o Senhor nos disse, para que nós possamos cumprir. Então, e o que é? Você já deve ter passado aí para a sua mente, né? O que Deus nos dá para nos ajudar a lembrar o que o Senhor nos disse e nos ajudar a cumprir os mandamentos do Senhor. Esse elemento, na verdade, é uma pessoa, é o Espírito Santo. Então, essa é uma lei que se conecta estritamente com o Novo Testamento, para você ver como tudo no Antigo Testamento, de alguma maneira, se conecta. Inclusive esse detalhe aqui, um fiozinho azul que deveria estar nas franjinhas das roupas deles. Tudo isso para lembrar. E Deus tem esse desejo, de que essa intenção de manter o seu povo lembrado das coisas. Por isso que a gente não pode ler a Bíblia uma vez só na vida e dizer, a gente já li a Bíblia e acabou, e nunca mais lê a Bíblia inteira. A gente precisa estar o tempo todo lendo, todo mundo. Né? Até quem já leu 10 vezes, até quem já leu 20 vezes, até quem já leu 30 vezes, até quem já leu 50 vezes a Bíblia, precisa continuar lendo. Por quê? Porque Deus nos dá o seu Espírito e a sua palavra para nos ajudar a lembrar e a obedecer à lei de Deus. Né? Se a gente, muitas leis, por exemplo, quando a gente fez quem já fez, né, o CFC, o curso de formação de condutores, muitas leis específicas de trânsito a gente acaba esquecendo. Por quê? Porque a gente depois não estuda mais, né? Quantas coisas na escola você aprendeu, você estudou para a prova, até foi bem na prova, mas hoje você não se lembra mais. Por quê? Porque você nunca mais estudou aquilo, você nunca mais se lembrou daquilo. Então, Deus quer que o seu povo se mantenha lembrado dos seus mandamentos. Vamos agora ao capítulo 16. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e também On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, e se levantaram diante de Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, chefes da congregação, eleitos por ela, homens de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Olha só, parece até que naquela época já existiam os desigrejados, né? Não sei se você já ouviu falar dos desigrejados. Tentando selecionar aqui, não consigo. Os desigrejados são muito comuns hoje em dia. É gente que diz que a gente não precisa mais de igreja, que cada um já tem o seu sacerdócio, cada um tem o seu próprio vínculo com Deus por meio do Espírito Santo, e não precisa de uma instituição, e não precisa de uma liderança, e não precisa de um pastor, e não precisa de absolutamente nada. Né? Quer dizer, esse pessoal aqui já tinha essa ideia, quer dizer, o pecado humano ele só muda o nome, muda algumas coisas, mas o pecado ele atua da mesma maneira.
Então esses homens aqui, né, se levantaram diante de Moisés com 250 homens dos filhos de Israel. Quer dizer, eles conseguiram influenciar um bocadinho de gente, lógico, né? Perto de 1 milhão de gente que tinha, é até pouco, mas é bastante gente, eles conseguiram envolver essas pessoas, né? Ouvindo isso, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem ele escolher, esse ele fará chegar a si. Façam isso. Peguem incensários, você, Corá e todo o seu grupo. Ponham brasas nos incensários. Amanhã coloquem incenso sobre as brasas diante do Senhor. O homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. E agora basta, filhos de Levi. Aliás, eles são filhos de Levi, ó. Eles já tinham certa proeminência no povo na questão do apoio ao tabernáculo, ao sacerdócio. Eles já tinham um trabalho na casa de Deus, né? E eles queriam perverter tudo isso, né? E aí vem essa bronca aqui de Moisés, né? Amanhã vocês vão saber quem é que Deus chamou, quem é que Deus quis que tivesse de fato à frente da congregação. E agora basta, viu, vocês, filhos de Levi, chega agora, chega. E Moisés também disse a Corá: agora escutem, filhos de Levi, será que para vocês é pouca coisa o fato de o Deus de Israel os ter separado da congregação de Israel para os fazer chegar a si, a fim de cumprirem o serviço do tabernáculo do Senhor e estarem diante da congregação para ministrar? Isso é pouco para vocês? Ele fez chegar você, Corá, e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, com você, e agora vocês buscam também o sacerdócio. Eles estavam se queixando, na verdade, do sacerdócio. Eles queriam ser sacerdotes também. Porque quem eram os sacerdotes? Os descendentes de Arão. E quem eram os levitas? Levitas eram os levitas, eram os filhos de Levi, da tribo de Levi, a tribo todinho. Mas o sacerdócio era de uma família específica, a família de Arão. E Arão, o que é ele para que estejam murmurando contra ele? Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram: não iremos. Será que é pouca coisa o fato de você nos ter tirado de uma terra que mana leite e mel para nos fazer morrer nesse deserto? E agora você quer também se fazer príncipe sobre nós? Olha a rebeldia. Além disso, você não nos levou a uma terra que mana leite e mel, nem nos deu campos e vinhas como herança. Você pensa que pode arrancar os olhos dessa gente? Pois não iremos. Então Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor: não atentes para a oferta deles. Não tirei deles nenhum só jumento e não fiz mal nenhum a nenhum deles. Moisés disse ainda a Corá: você e todo o seu grupo ponham-se diante do Senhor, você e eles, e também Arão, no dia de amanhã. Cada um pegará o seu incensário e porá incenso nele. Cada um traga o seu incensário diante do Senhor, 250 incensários. Também você e Arão, cada qual o seu. Assim pegaram, cada qual o seu incensário, puseram brasas neles, sobre as brasas colocaram incenso e se puseram com Moisés e Arão diante da porta da tenda do encontro. Por que eles tinham que pegar esse incensário aí? Porque o incenso era um elemento que o sacerdote portava ao entrar na tenda, né, do encontro e lá no Santo do Santo também. Então, vamos ver quem é que pode entrar lá. Vamos ver. Então todo mundo pegou o seu. Corá reuniu contra eles todo o povo à porta da tenda do encontro. Então, o que aconteceu? A glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Ô, bênção, né? Se hoje em dia, quando tivesse uma demanda sobre essas questões de liderança, né, na igreja, os rebeldes se levantassem, né, contra os servos de Deus, quem dera se Deus se manifestasse assim, a glória do Senhor apareceu e agora nós vamos saber quem é quem nesse barraco, né? Seria muito bom, mas não é assim que Deus faz hoje, né?
Então vamos lá. Os rebeldes são castigados. O Senhor disse a Moisés e a Arão: afastem-se do meio dessa congregação e eu os consumirei num momento. Mas Moisés e Arão se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e consumador de toda a vida, será que pelo fato de pecar um só homem ficarás indignado contra toda esta congregação? O Senhor respondeu a Moisés: fale a toda a congregação, dizendo: afastem-se da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então fala para eles, fala para toda a congregação se afastar da casa deles. Então Moisés se levantou e foi para onde estavam Datã e Abirão, e os anciãos de Israel foram com ele. E Moisés disse à congregação: peço que vocês se afastem das tendas destes homens perversos e não toquem em nada do que é deles, para que vocês não sejam destruídos por causa de todos os pecados que eles cometeram. Eles se afastaram da habitação de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda juntamente com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Olha só como o pecado deles vai afetar tudo o que eles têm e as pessoas que estão ligadas a eles. Olha só. Então Moisés disse: nisto vocês saberão que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras, que não procedem de mim mesmo. Se estes homens morrerem, como morrem todas as pessoas, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todas as pessoas, então o Senhor não me enviou. Mas, se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo o que eles têm, e se eles descerem vivos ao mundo dos mortos, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que assim que Moisés acabou de dizer todas essas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os engoliu com as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. Eles e tudo que lhes pertencia desceram vivos ao mundo dos mortos. A terra os cobriu e desapareceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do grito deles. Todos gritavam: vamos fugir para que a terra não venha a nos engolir também. Então veio o fogo do Senhor e os consumiu, os 250 homens que ofereciam o incenso. Os incensários são aproveitados. O Senhor disse a Moisés: diga a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que pegue os incensários do meio do incêndio e espalhe as brasas para longe, porque os incensários são santos. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, que deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porque eles os trouxeram diante do Senhor. Por isso são santos e serão por sinal aos filhos de Israel. Olha só, serão por sinal. Deus sempre coloca sinais assim, coisas, elementos visuais para nos fazer lembrar algumas coisas. Fazia muito isso no Antigo Testamento, né? O exemplo do fio azul na franja, agora os incensários que são santos serão postos por sinal para eles lembrarem do que aconteceu com os filhos de Corá, né? O sacerdote Eleazar pegou os incensários de metal que aqueles homens que foram queimados tinham trazido, e os incensários foram transformados em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se aproxime para acender incenso diante do Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por meio de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel, o que fizeram? Toda a congregação murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Coisa, né? Quando o povo se ajuntou contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda do encontro, e eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu de novo. Agora lascou.
Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. Então o Senhor falou a Moisés: saiam no meio dessa congregação e eu a consumirei num momento. Agora vai. Sai de perto deles que eu vou arrebentar eles agora. Então eles se prostraram sobre o rosto. Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário, ponha nele algumas brasas do altar, coloque incenso sobre elas, vá depressa à congregação e faça expiação por ele. Vai correndo lá e tenta salvar esse povo, que Deus vai acabar com eles agora. Porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. Tô rindo aqui, mas acho que é o sono, viu? Que situação, como o povo se arrebenta sozinho, né? Parece nós, né? Parece a gente. Arão pegou um incensário, como Moisés lhe havia falado, e correu para o meio da congregação. Eis que a praga já havia começado entre o povo. Arão colocou incenso nele, fez expiação pelo povo, pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. Já estava cheio de morto lá. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700. Fora os que morreram por causa de Corá. Arão voltou para junto de Moisés à porta da tenda do encontro e cessou a praga. Muito bem, agora vamos ao Salmo 67. Convite para louvar a Deus, ao mestre de canto, para instrumentos de cordas, salmo, cântico. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe, e todos os confins da terra o temeram. Gosto muito desse salmo. O autor do salmo, né, e nós, quando o lemos e oramos esse salmo, a gente pede a Deus que Ele seja gracioso, que Ele nos abençoe, mas com um objetivo claro aqui, ó, para que se conheça na terra o caminho de Deus e em todos os lugares, em todas as nações, a salvação de Deus. Interessante, né? Todo mundo gosta de pedir as bênçãos de Deus. Todo mundo pede as bênçãos de Deus. Mas aqui no Salmo 67 nós aprendemos que nós podemos e devemos pedir que Deus nos abençoe, mas com um objetivo santo, um propósito santo, que é o de que todas as terras conheçam o caminho de Deus e a salvação, né? Então dificilmente a gente ora: Senhor, me dá um emprego melhor, me ajuda a conseguir uma oportunidade melhor para ganhar mais e tal, porque eu preciso cuidar melhor da minha família, porque eu preciso conseguir conquistar determinadas coisas. Nem sempre a gente ora assim: Senhor, eu gostaria de ganhar mais e de conseguir um trabalho melhor para que eu possa ser mais doador de bênção a, a, àqueles que precisam, ou para que eu possa encaminhar mais ofertas para, para missionários, para a pregação do evangelho em outras nações, para que pessoas te conheçam. Senhor, me ajuda a ter mais tempo, né? Por quê? Porque eu quero gastar mais tempo no serviço do Senhor e tudo mais. Então, o objetivo de desejarmos as bênçãos de Deus é para que Deus seja louvado e conhecido entre os povos, entre as pessoas que não o conhecem ainda. Então, está aqui um salmo interessante para a gente refletir. E Lucas 23. Já estamos no finalzinho de Lucas, né? Estamos aí, capítulo 23, à beira da morte de Jesus.
Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se pague imposto a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Olha só a blasfêmia aqui, ó. A mentira, né? Ele estava impedindo que as pessoas pagassem impostos a César. Então Pilatos perguntou, e, aliás, eles usaram isso aqui, esse argumento, justamente porque eles estavam diante de Pilatos, que era um homem importante, uma autoridade do Império Romano, né? Então Pilatos perguntou a Jesus: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo isso. Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões: Não vejo nesse homem crime algum. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia. Começou na Galiléia e agora chegou até aqui. Quando Pilatos ouviu isso, perguntou se o homem era galileu. Ao saber que Jesus era da região governada por Herodes, e estando este em Jerusalém, naqueles dias, Pilatos enviou Jesus a Herodes. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. Ele já tinha ouvido falar, todo mundo já tinha ouvido falar de Jesus. E de muitas maneiras o interrogava, mas Jesus não lhe respondia nada. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com veemência. Mas Herodes, juntamente com os seus soldados, tratou Jesus com desprezo e, para zombar de Jesus, mandou que o vestissem com um manto luxuoso e devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eram inimigos. Pilatos então reuniu os principais sacerdotes e as autoridades e o povo, e lhes disse: Vocês me apresentaram este homem como sendo um agitador do povo, mas tendo-o interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra ele dos crimes que vocês o acusam, nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para cá. Assim, é claro que ele não fez nada que mereça a pena de morte. Portanto, após castigá-lo, ordenarei que seja solto. E ele era obrigado a soltar-lhe um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: Fora com este! Solte-nos Barrabás! Barrabás estava preso por causa de uma revolta na cidade e também por homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo. Eles, porém, gritavam mais ainda: Crucifique! Crucifique-o! Então, pela terceira vez, Pilatos lhes perguntou: Que mal fez este? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o clamor deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. E enquanto o conduziam, eles agarraram um sireneu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Uma grande multidão de povo o seguia, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos. Porque virão dias em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: Caiam em cima de nós, e as colinas: Cubram-nos. Porque se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? E também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo.
Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é, de fato, o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Ele pede a bênção para o futuro. Lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Mas Jesus promete uma bênção no presente. Hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia e, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se, batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia ficaram de longe contemplando estas coisas. E eis que havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o plano e a ação dos outros. Era natural de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. E tirando-o da cruz, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Era o dia da preparação e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Olha aí, o mandamento do sábado, tão repetido no Antigo Testamento e cumprido aqui por essas mulheres. Muito bem, terminamos a leitura de hoje. Eu pretendia gravar mais uma leitura hoje porque eu acabei me atrasando um pouco, mas eu acho que eu não vou conseguir porque eu estou com muito sono. Mas Deus proverá. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.